Amém, irmãos. Vamos estudar nesta manhã o Salmo de número 115. Salmo 115. Peço a toda a igreja para que possamos abrir neste texto sagrado, que será o tema da nossa reflexão, e certamente a vontade de Deus revelada para nós também. A palavra do Senhor nesta manhã, irmãos, diz assim, dos versículos 1 até o versículo 18 do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, que texto belo, que texto profundo. A Tua palavra registrada para nós, pela mão do salmista, para que tantos séculos depois, ainda diante desta mesma palavra, pudéssemos conhecer-te mais, Senhor. Pudéssemos aprender de Ti e consagrar as nossas vidas ao Senhor. Dá-nos condições de compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Lealdade é um desses valores clássicos, muito admirado entre as virtudes mais nobres. Eu estava estudando a origem da palavra lealdade. Ela tem a ver com a palavra legalis, no latim, que significa o conceito de lei. Você ser responsável em cumprir a lei. Uma pessoa que é confiável, que cumpre as suas obrigações legais. Alguém que não falha com seus compromissos. Essa é a pessoa leal. Alguém que é honesto, honrável e decente a uma causa ou a alguém. Essa é a pessoa leal. Nos faz lembrar bastante aqueles contos épicos. Você lembra daqueles contos épicos de cavaleiros medievais? Que honravam e juravam lealdade a algum monarca ou ao reino, pela causa do reino e pelos ideais do reino. Mas lealdade exclusiva dessa forma e tão radical não é tão bem vista em dias livres e plurais como os nossos, não é verdade? Tem muitos senhores tentando demandar a sua lealdade nesse exato momento. Seu time de futebol, né, se você não assiste muitos jogos do seu time, você não é assim tão leal. Eu não sou um flamenguista leal. Eu pareço leal de vez em quando, mas eu não sou nem um pouco. Super-herói favorito em época de Vingadores. Candidato político. Vários tentaram a nossa lealdade recentemente, não é verdade? Mas existem alianças muito mais comprometedoras e profundas que questionam a ética da nossa lealdade. É só você parar para pensar um pouco como a própria migração partidária que a gente vê no Brasil, não é verdade? É um fenômeno dos nossos tempos, de gente que não é leal a uma causa, um partido, mas gente que é leal a si mesma. E nós somos assim. Nós somos pessoas que elegem coisas que são importantes para nós e a elas nos tornamos leais. Status, dinheiro, prazeres. Esse é o grande desfortúnio do homem moderno. Como o J.K.A. Smith fala no seu livro, o homem vai se tornando aquilo que ele adora. Vai se tornando aquilo que ele adora.
Meus irmãos, esse é um salmo que insta o povo de Deus a abandonar a autolealdade e consagrar-se ao Senhor, confiar somente nele, porque somente o Senhor é digno da nossa profunda lealdade e capaz de satisfazer aquilo que o nosso coração mais procura. Só nele nós vamos encontrar isso. E esse salmo é sobre isso. A primeira coisa que a gente vê nesse salmo, meus irmãos, é que toda lealdade deve ser focada e direcionada a Deus. Olha o versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Toda vez que a gente vai estudar um salmo, a gente fica tentando imaginar qual é o contexto no qual esse salmo foi escrito. A maioria dos comentaristas e estudiosos desse salmo dizem que esse salmo foi escrito em algum contexto de conflito de Israel com as nações gentias, no qual parece que uma competição por qual Deus é mais poderoso está acontecendo. Na verdade, se há algum contexto aqui de batalha, parece que essas nações gentias estão provocando Israel, que talvez esteja um pouco aqui em desvantagem nessa situação, e a pergunta que aparece aí no versículo 2, veja, onde está o Deus deles? Cadê o Deus de Israel? Nós sabemos que Israel era um povo que estava frequentemente envolvido em guerras, e quando você está numa guerra, se você era um povo do antigo Oriente Próximo, você atribuía o sucesso ou a derrota da sua guerra, dependendo de qual divindade estava à frente da sua guerra, da sua batalha. Muitas dessas nações possuíam ídolos, estátuas feitas de pedra, feitas de madeira, que eram veneradas, que eram deificadas em suas religiões nacionais. E elas, muitas vezes, essas divindades fabricadas, levavam o mérito, o crédito, por alguma vitória, por algum sucesso. Mas Israel, neste salmo, precisa lembrar tanto as nações gentias quanto a nós nessa manhã, que conosco não é assim. Veja o versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Quando Israel vencia a batalha, a vitória tinha vindo do Senhor. Essa é a representação do primeiro mandamento da sua forma mais prática, meus irmãos. Qual que é o primeiro mandamento de todos? Não terás outros deuses diante de mim. É a exclusividade de um Deus que exige de nós conhecê-lo e reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus, e como tal, adorá-lo. Dar glória a alguém não é somente reconhecer, mas é viver e agir como quem dá crédito a quem merece crédito. Honra a quem honra. Significa conhecer, meus irmãos, para dar glória a Deus, você precisa conhecer a Deus. Tem muita gente que dá glória a Deus sem conhecer a Deus, sabia? Glória a Deus, mas não conhece a Deus. Dar glória a Deus é saber a identidade dEle. O nosso catecismo, quando vai explicar esse primeiro mandamento, e em associação com o centro das nossas vidas, ele fala que Deus é um espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Quando nós damos glória a Deus, é esse Deus que nós temos em mente? Esse Deus robusto, grande, completo, que enche a nossa vida de propósito e significado. Um Deus que não é somente um Deus de longe, como uma música diz, mas um Deus de perto. Um Deus que decidiu se revelar e ter relacionamento com o seu povo. Veja que esse povo não se alegra porque somente Deus é grande, mas porque Deus agiu com misericórdia e fidelidade. É o que ele diz ainda no versículo 1, está vendo? Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ao longo dos séculos, Deus vinha se provando a Israel como um Deus confiável, um Deus que é pelo seu povo e não contra o seu povo. Quando eles eram escravos no Egito, Deus libertou o seu povo. Quando em batalhas, Deus vencia as guerras. Quando estavam doentes no deserto, Deus curava esse povo no deserto. Quando estavam com fome, Deus mandava o alimento. Meus irmãos, quando você tem a experiência de vez após vez lidar com um Deus que te sustenta apesar de você,
Isso gera confiança em nós, não é verdade? Isso faz Deus crescer no nosso coração. É a esperança desse texto. Olha o versículo de número 9 aí. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Está vendo? Está vendo? Confia no Senhor, porque só Ele é amparo, só Ele é escudo. Meus irmãos, Deus ele não pode ser compreendido no sentido de que Ele pode ser perfeitamente adequado nas nossas mentes. Deus é incompreensível, no sentido de que Deus é grande, Ele transcende a nossa habilidade de contê-lo, Ele não pode ser contido. Mas é em relacionamento comigo e com você que Deus se faz conhecido e próximo a nós. Isso é uma alegria, meus irmãos. São duas doutrinas grandiosas da palavra de Deus. E nem sempre explicá-la é fácil, mas nós podemos tentar. É como aquela mãe que um certo dia o filhinho dela chega para ela e pergunta assim: mamãe, quem fez Deus? Ela fala: filho, que pergunta difícil, vai brincar com alguma coisa? Mas ele insiste, ele fala: mamãe, quem fez Deus? E aí ela tem uma sacada genial. Ela tira a aliança dela e entrega para o filho e fala: filho, me diz aonde começa e onde termina esse anel. E aí a criança fica ali encucada, olhando aquele anel, ele não tem início nem fim. E ela fala: meu filho, Deus é assim, Ele não tem início e nem fim, Ele não foi criado por mãos humanas, mas a aliança é real. Essa é a aliança. O Deus que é início, meio e fim é o Deus que nos protege, é o Deus que nos cela, é o Deus que cuida de nós. Em relacionamento, eu e você podemos conhecer a Deus. Amém, igreja? Essa é a grande verdade que eu e você precisamos falar nessa manhã. Mas a crença nessas verdades é rapidamente confrontada quando a realidade bate à nossa porta. E esse é o nosso segundo ponto, meus irmãos. Não somente de que toda lealdade deve ser direcionada somente a Deus, mas de que as divindades fabricadas vão competir pela nossa lealdade. Esse é o segundo ponto. O grande ponto de contraste desse Deus de Israel com os outros deuses era o fato de que Deus era invisível. Olha só o versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O salmista está respondendo o desafio dos gentios. Cadê o seu Deus? Ele está no céu, Ele é invisível. Mas essas nações não poderiam aceitar esse tipo de coisa. Provavelmente eles estavam pensando: como assim? Como é que você acredita num Deus que é invisível? Mas o salmista não se deixa vencer por esse argumento. Ele volta esse argumento contra eles e mostra a loucura do que eles estão tentando propor. Olha o versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O salmista está falando: vocês acham que eu sou doido? Vamos falar dos deuses de vocês, que vocês criaram, que vocês foram lá e esculpiram. Pam, pam, pam. Eles até podem ter olhos. Muitos desses ídolos simulavam humanos em vários aspectos. Se você conhece um pouco da história do Egito, você sabe que os deuses egípcios, por exemplo, eles eram uma mistura curiosa de criaturas terrenas: cabeça de lobo, braços de homem, pé de urso, e por aí vai. Se você já lembra alguma imagem da esfinge, por exemplo, você tem esse ser alado que lembra um leão com rabo e uma série de coisas. Mas o que o salmista está falando é: para pensar no que vocês estão propondo para mim. A religião de vocês se baseia em ídolos que vocês criaram para apetecer a busca religiosa de vocês. Eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Se vocês acham que eu estou ficando doido por crer num Deus invisível, lembre-se que vocês estão quebrando o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Foi isso que ele falou a Israel. Meus irmãos, foi justamente essa idolatria que levou não somente os gentios, mas o próprio povo de Israel na sua história a se afastar de Deus.
O pecado do povo que surgiu por causa da idolatria. Esses deuses fabricados exigiam toda sorte de pecado, imoralidade sexual, glutonaria e comidas sacrificadas a ídolos. Nós vimos nessa manhã que isso era um problema também dos dias de Paulo, lá na Grécia, dos Coríntios. Meus irmãos, me lembrei aqui também que a igreja de Pérgamo, que nós estudamos lá no livro de Apocalipse, ela foi condenada porque ensinou as pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem. A idolatria é um conceito bíblico que não revela somente a adoração externa a uma estátua feita de madeira ou de pedra, mas um problema sobretudo do coração. Um teólogo chamado Reinhold Niebuhr, ele fala o seguinte: no geral, podemos dizer que pecado, todo pecado, é dar um alto valor a algo que, por efeito, substitui a Deus. Isso seria idolatria, e esse conceito poderia ser aplicado a qualquer coisa. Veja, meus irmãos, eu estou ciente de que existe um debate, de que muitos comentaristas dizem que você não deveria dizer que todo pecado é idolatria, porque talvez se você falasse que todo pecado é idolatria, você não está fazendo justiça à variedade de pecados que a Bíblia nomeia, que dá nome, e a profundidade de cada pecado: inimizade, lascívia, ciúme, mentira, iras, discórdias, facções, preguiça. Você pode lembrar aí vários pecados na Bíblia que têm nome, e são chamados por nome. Mas quando eu e você observamos o que os idólatras fazem com seus ídolos, percebemos que isso se assemelha à natureza de todo pecado. Todo pecado, ele em essência substitui o Deus verdadeiro por uma ideia falsa, por um Deus falso. E a Bíblia compreende esse padrão. Veja que, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, no versículo 24, quando ele estava falando sobre a ganância, sobre a avareza, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está vendo como as riquezas foram colocadas num patamar de divindade, nesse caso? E não é à toa que o Novo Testamento o tempo inteiro vai chamar isso de idolatria. Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Está lá em Colossenses 3,5. Efésios 5,5: sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, esse é o ensinamento bíblico. Os nossos pecados se tornam divindades fabricadas, as quais nós perseguimos, adoramos e vivemos por elas. Não tem muito poder de resolver os nossos problemas, mas tem o poder de nos subjugar, não é verdade? Tem um livro muito interessante do Ray Bradbury chamado Algo Sinistro Vem Por Aí, é a tradução que ficou em português. E ele conta nesse livro que cada personagem, cada pessoa tem ali um desejo secreto particular, que elas pensam, cada pessoa pensa que isso vai trazer satisfação. Um pensa que vai ser a juventude restabelecida, outro de ter relações de intimidade com uma beldade, outro de ter uma destreza atlética, outro de ter muito dinheiro. Mas quando cada uma dessas pessoas vende tudo o que eles têm para realizar o seu sonho, em vez de elas ficarem satisfeitas, elas acabam sendo escravizadas por essas coisas. Meus irmãos, no nosso dia a dia existem muitos ídolos escravizadores que são extremamente sutis. Talvez você esteja pensando assim: nossa, pastor, eu não faço isso. Eu não sou um idólatra. Eu não me ajoelho diante de nenhuma estátua. Mas quando eu e você, por exemplo, não conseguimos nos livrar da necessidade de aprovação constante das pessoas, quando nós estamos escravos disso, sejam da aprovação dos nossos colegas de trabalho, aprovação dos nossos parentes, aprovação dos filhos, não é verdade? Pais que desejam a aprovação dos filhos, ou filhos que constantemente querem aprovar os seus pais. Isso mostra a nossa escravidão. Nós temos essa escravidão quando estamos tentando, por exemplo, chamar a atenção das pessoas para os nossos feitos, para os traços físicos que possuímos, para a nossa genialidade, para a nossa argumentação persuasiva, para a nossa inteligência acadêmica.
para as nossas habilidades financeiras, por aí vai. Se você for olhar o mundo das mídias sociais é um grande desfile de idolatrias. É a passarela das nossas idolatrias. Rapidamente transformamos a nossa vontade de ser curtido em centro da nossa existência. Esse medo de desagradar as pessoas vai se tornando um abismo sem fim. E, paradoxalmente, meus irmãos, o ídolo, ele não só escraviza, mas ele vai deformando a gente, não é verdade? Transformando a gente num monstro. Um dos livros que eu mais gosto é o livro do Senhor dos Anéis. E tem um personagem chamado Sméagol, é o Gollum. O Gollum é um monstrinho dessa saga, mas antes de ele ser um monstrinho, ele era um hobbit. Ele era uma pessoa normal, vamos botar assim, dentro daquele mundo. E um certo dia ele vai fazer uma pescaria junto com um parente dele, e ele encontra um anel no fundo do leito do rio. E aí ele vai lá e pega aquele anel, só que o parente dele quer também, ele se envolve numa briga e ele acaba matando o parente dele. Ele fica com aquele anel. Um anel belíssimo, bonito e muito poderoso, que lhe conferia habilidades especiais, como, por exemplo, ficar invisível. E isso permitia que ele roubasse coisas, que ele ouvisse segredos, e por aí vai. Mas esse anel se torna o objeto central de desejo do seu coração. My precious, ele fala, meu precioso. E ele fica falando isso o filme inteiro, ele fica acariciando o anel e falando, meu precioso. Mas ele não consegue perceber o que está acontecendo com ele. À medida que os anos vão passando, ele vai definhando. Ele que era um hobbit bonito, começa a ficar magro e raquítico. Ele perde os seus cabelos, ficam só 6 dentes na boca dele. E na escuridão, os olhos dele ficam bem pálidos e bem reluzentes. Ele vira um verdadeiro monstro. Meus irmãos, ídolos deformam a gente. Uma das minhas maiores tristezas como pastor, eu adoro ser pastor, meus irmãos, eu gosto de pregar, eu gosto de falar das coisas de Deus, mas tem coisas que eu não gosto muito. Eu não gosto muito de ver de perto quando pessoas viram monstros por causa dos seus ídolos. Gente que está disposto a brigar e matar para salvar aquele ídolo que ela colocou no trono do seu coração. E aquilo acaba com a sua família, aquilo acaba com seus relacionamentos, aquilo acaba com seu casamento, aquilo acaba com tudo. Meus irmãos, será que nós, em várias medidas, temos nos tornado deformados espirituais? Para pensar, qual é o seu ídolo? Quais são as coisas que escravizam o seu coração? É preciso ser macho e fêmea para fazer essa avaliação, viu? Crente. Ser capaz de olhar para a lei de Deus como espelho que lança luz sobre as nossas trevas e falar assim, Senhor, eu tenho idolatrado outros deuses. Eu tenho buscado a aprovação de outros. Confessar esse tipo de coisa é o trabalho do nosso arrependimento diário, meus irmãos. Reconhecer que o nosso único e verdadeiro Deus não tem sido o único e verdadeiro Deus no nosso coração. E me permitam dizer com todas as letras, meus irmãos, tantas vezes nós ansiamos coisas que são boas nesse mundo, mas porque nós conferimos a ela um status de divindade, nós acabamos não ganhando essas coisas, sabia disso? Quando nós nos vendemos pelos nossos ídolos, é justamente o momento em que nós não receberemos até coisas boas e legítimas. A palavra de Deus é tão clara com relação a isso. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tão interessante, né? Nossas orações não são ouvidas, porque nós temos permitido que o nosso coração viva em profunda escravidão. Meus irmãos, esse é um texto que mostra qual é o meu e qual é o seu ídolo, mas ele é um texto também que nos dá essa válvula de escape. Em terceiro e último lugar, somente o Deus verdadeiro pode nos satisfazer. O israelita não quer somente que as pessoas tenham uma teologia dos ídolos, que saibam como ela funciona, ele quer que o povo se lance à mercê de Deus. Deus é o amparo, Deus é o escudo, diferente desses ídolos mudos, diferente desses ídolos surdos, diferente desses ídolos que não andam, Deus está bem vivo, e Ele é capaz de nos transformar. Veja o que Ele diz no versículo 12, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Deus se lembra de nós. Esses ídolos aí, eles não têm memória, mas Deus é fiel a si mesmo e é fiel a nós. Inclusive, Ele nos
Abençoa é uma palavra que aparece aqui 5 vezes de formas diferentes, seja na forma de verbo, abençoará, ou seja dentro da palavra bendito. Abençoado, aquele que tem condições de fornecer bênção. O que é bênção, meus irmãos? Bênção na palavra de Deus é sim riqueza, é plenitude, é prosperidade. Ela tem uma dimensão multidimensional de nos satisfazer, não apenas financeiramente, como as pessoas às vezes pensam. É muito mais profundo do que isso. Bênção tem a ver com favor, favor de Deus. É o desejo que esse salmista tem para a sua nação. Olha o que ele diz no versículo 14, veja só. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esse salmista, meus irmãos, em vez de ficar olhando para os ídolos, ele olha para Deus, que tem abençoado ricamente, infinitamente ao seu redor, mesmo a despeito do salmista. Deus tem sido infinito em dar mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando eu penso em bênção, meus irmãos, eu penso muito numa história da Bíblia que me fascina, que é a história de Jacó. Você lembra de Jacó? O enganador, o safado, o mentiroso. Jacó foi um homem que passou a sua vida inteira tentando buscar a bênção de uma pessoa, do seu pai. Lembra? Ele tentava a aprovação de Isaac a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo. Você lembra da relação dele com Esaú, o prato de lentilha, a mentira engendrada junto com a sua mãe, para levar o benefício, levar vantagem. E aquilo causou o afastamento de Jacó, ele teve que sair fugido da ira do seu irmão, até que lá na sua jornada de muitos anos, certa noite solitária, um personagem misterioso se encontrou com Jacó e começou a lutar com ele no escuro. Você já teve a experiência de lutar com alguém no escuro? Você não sabe de onde está vindo o soco? Ou você tem um bicho no seu quarto, você está no escuro, você tem que ligar a luz, mas quando você não tem luz, o que você faz? Salve-se quem puder, né? Está ali, Jacó lutando com uma pessoa no meio da escuridão. Mas, de repente, a palavra de Deus nos diz como, mas Jacó percebe que aquela não é qualquer pessoa, que aquela é uma manifestação do Senhor. E ele vira para esse lutador, para esse adversário, e ele fala: não te deixarei ir sem me abençoares. Foi uma luta difícil para um homem, ele saiu com a perna manca, ferido para o resto da sua vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ali respondeu, estendeu a sua mão abençoadora e abençoou Jacó. Meus irmãos, quando nós pedimos a Deus para nos abençoar, se prepara para uma luta. Se prepara para ser ferido por Deus. A bênção não é segundo aquilo que você acha que você deve receber. A bênção é segundo o propósito de Deus, de te aperfeiçoar e te conformar à vontade dEle. E sim, muitas vezes você vai sair sem um braço, sem um olho, sem uma mão, mas abençoado e perfeitamente conformado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bênção bíblica é assim que ela funciona. Ela nos molda o caráter, ela nos transforma os desejos e ela nos faz ficar do jeito que Deus quer. É interessante, né? Os ídolos não podem fazer isso. Os ídolos, eles não podem nem abençoar, nem ferir. Eles não têm braços, eles não têm pernas. Mas o nosso Senhor pode fazer isso. Na vida, o Senhor pode nos dar aquilo que a gente mais almeja, que não são somente as bênçãos, mas o abençoador. A maior bênção que existe não é receber das mãos dele graça, mas conhecê-lo, conhecer ao próprio Deus. Somente Ele, meus irmãos, pode nos dar o significado, a felicidade e o valor que a nossa alma tanto procura. Essa é a verdade da vinda do Filho de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Ele veio para nos dar aquilo que nada nesse mundo poderia nos dar. Quando a gente fala sobre, eu gosto de mostrar na doutrina isso, quando a gente fala sobre a doutrina da justificação pela fé, você lembra dessa doutrina? Essa doutrina me lembra que o tempo inteiro nesse mundo eu estou tentando ser aceito, ser adequado e ser aceito por Deus. Mas nós somos justificados, pois, mediante a fé.
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual nós temos paz. Justificação, aceitação, reparação só pode vir da parte de Deus que nos aceita. Nós não podemos fabricar isso, nós não podemos produzir. Ainda bem que isso é fruto da graça do Senhor, meus irmãos. Ele nos aceita em Cristo Jesus. A adoção de filhos é outra doutrina preciosa. Você tem a justificação, você tem a adoção. Meus irmãos, se tem uma coisa que os órfãos desse mundo desejam desesperadamente é serem adotados por uma família que lhes dê significado. Para pensar, quanta gente tem pai e mãe biológico nesse mundo, mas se sente órfão. Você deve conhecer muita gente assim. Talvez você mesmo seja uma pessoa que nesse momento se vê completamente sem norte, sem significado e sem sentido na sua vida. Mas a palavra de Deus nos lembra que por meio da salvação, Deus nos colocou o espírito da adoção dentro de nós, que geme com o nosso espírito e clama: Abba, Pai! Abba, Pai, eu pertenço a Ti, meu paizinho querido. Esse é o espírito da aceitação. Esse é o espírito da adoção. Está vendo? Essa paz o mundo não conhece. Essa paz o mundo não pode dar. Somente aquele que crê no que Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo teve que ser muito mais do que ser lesionado apenas na perna, não é verdade? A lesão que o Senhor Jesus Cristo sofreu para que a bênção viesse até nós é de uma ordem indizível, mas o seu resultado é também incomparável. O apóstolo Paulo foi alcançado pelo Cristo que morreu e ressuscitou por ele, ali no caminho para Damasco, e ali mesmo ele recebe a bênção. Sabe qual foi a bênção de Paulo? Ficou cego. Ficou cego. Mas é quando ele fica cego para as coisas desse mundo que os seus olhos se abrem para as coisas de Deus. A voz de Deus lhe é suficiente. Não foi necessário ver o Cristo ressurreto, apenas ouvir a palavra de Deus lhe foi suficiente para mudar toda a sua existência. É esse mesmo Paulo que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, disse o seguinte: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova, o quê? Criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, vocês já passaram por alguma experiência na sua vida que de repente tudo ficou novo? De um dia para o outro, alguma coisa aconteceu que fez, anjos cantaram do céu. Já aconteceu isso com você? Sua alma foi tomada de uma alegria profunda. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Foi no dia 18 de agosto de 2004. No dia 18 de agosto de 2004, eu entendi o Evangelho de uma forma como eu nunca tinha entendido. Eu entendi, meus irmãos, que a despeito da escuridão da minha alma, a graça de Deus era maior do que o meu pecado. Naquele dia eu estava dirigindo o meu carro, voltando do trabalho, 11h30 da noite, eu encostei o carro e eu chorei como um nenenzinho. Minha alma estalou, a luz de Cristo entrou e nada mais importava, porque diante dos meus olhos só havia Ele e Ele ressurreto. Você já passou por essa experiência? Você lembra do dia da sua conversão? Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você vive hoje como alguém que vive à luz da sua conversão? Ou nós temos permitido o velho homem rastejar para dentro da nossa vida e nos trazer velhos propósitos, antigas coisas para dentro do nosso coração? Meus irmãos, nós somos novas criaturas e novas criaturas são abençoadas. Abençoadas. A gente reclama tanto. O nosso velho homem parece com aquele povo no deserto, que só olhava as circunstâncias, mas nessa manhã, meus irmãos, nós nos lembramos que o Senhor Jesus Cristo é a própria bênção encarnada de Deus. Ele é o nosso presente. Ele é o nosso presente. Um pastor que eu gosto muito deu uma ilustração maravilhosa de um dos nomes de Deus, mostrando que o grande eu sou do Antigo Testamento é o grande eu sou do Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus Cristo, vez após vez, disse: eu sou, eu sou, eu sou. Essa é a resposta que a nossa alma precisa. Esse pastor diz: quando o povo é fraco, eu sou é forte. Quando o povo é pobre, eu sou é rico. Quando o povo está em apuros, eu sou é o conforto.
Quando o povo está doente, o eu sou é a saúde. Quando eles estão morrendo, o eu sou é a vida. Quando eles não têm absolutamente nada, o eu sou é tudo. Ele é sabedoria, poder, justiça, misericórdia, graça, suficiência, eternidade. Esse é Jeová, meus irmãos. Ele é aquele que é o amado das nossas almas, aquilo que nós desejamos. Todas as coisas grandes e aprazíveis nesse mundo sequer podem se comparar com a grandeza do nosso Deus. Tudo que é bom ou necessário para que os homens sejam felizes, Ele é maior do que essas coisas. Conversando com uma pessoa muito querida essa semana, tive a oportunidade de dizer para ela que, enquanto Deus não fosse maior diante dos olhos dela, ela jamais seria capaz de vencer os seus problemas. Meus irmãos, enquanto Deus não for maior para nós do que qualquer coisa nesse universo, nós jamais seremos capazes de ver a solução dos nossos problemas. Enquanto você não adorar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, você jamais encontrará descanso para a sua alma. Você precisa compreender o tamanho dessa bênção. Olha os 2 últimos versículos desse Salmo, 17 e 18. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Você está morto ou você está vivo? Você está morto ou você está vivo? Pode falar. Vivo? Então fala assim, eu estou vivo. Eu não faço muito isso de público, né? Fale comigo. Olhe para o seu irmão do lado. Você está vivo, meu irmão? Você está vivo, amém? O Senhor Jesus Cristo pegou esse seu corpinho miserável e vivificou. Colocou novo espírito, nova vida. Os vivos bendizem ao Senhor e dizem aleluia. É assim que o Salmo termina. Essa é a oração que o Senhor quer de nós hoje. Uma oração de extrema lealdade. Por um lado, essa oração confessa que nós temos buscado sim a aprovação alheia de ídolos. Confesse isso nessa manhã. Mas essa mesma oração pede, meus irmãos, nós devemos aprender a orar assim, que nós fiquemos tão satisfeitos com o amor de Deus, que nós não mais respondamos às pessoas em busca meramente de aprovação delas ou do medo delas, mas da aprovação do nosso Deus, que é santo e nos salvou. Meus irmãos, é hora de nós darmos nomes aos nossos ídolos e pedirmos ao Senhor que afaste eles de nós, que cele novamente os nossos corações, não somente tirando os ídolos, mas pelo lado de cá, ajudando o nosso coração a se regozijar mais plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo, com toda alegria, com toda esperança. Tudo é uma questão de lealdade, meus irmãos. A quem que você tem sido leal? Quem é o centro da sua lealdade hoje? É o seu time de futebol? É o seu vingador favorito? É o seu candidato político? Ou é o Senhor Jesus Cristo? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a redirecionarmos a nossa lealdade nessa manhã. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o amado das nossas almas, o eterno Deus, o grande eu sou. Quando olhamos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, no Deus triuno encontramos o centro da nossa identidade. Mas, Senhor, também nessa manhã, como igreja, confessamos que o Senhor não tem sido, com muita frequência, o mais amado de nossas almas. E nessa manhã nós pedimos perdão, Senhor. Reconhecemos o nosso pecado, que temos buscado adorar os nossos anseios, a nossa ganância, avareza, prostituição, impureza, lascívia, mentira. Senhor, nessa manhã precisamos e pedimos a Tua obra de purificação espiritual, Senhor. O Teu Santo Espírito, o único que de fato tem poder para sondar e transformar os nossos corações. Rogamos que o Senhor faça essa obra por nós essa manhã, Senhor. Dá-nos novos afetos, dá-nos uma nova alegria, que consigamos enxergar este anel de aliança do Senhor, que não tem início, que não tem meio, que não tem fim.
que enxerguemos, Senhor, na Tua eternidade, o abraçar e o proteger das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.